Voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo, seja bem-vinda se você chegou agora. O nosso tema é a mudança nas regras da Lei de Incentivo à Cultura no Brasil. Participe pelo WhatsApp no 31 99642 8473. Você de Ponte Nova, você de Oliveira, você do Centro de Contagem. Não deixa de escrever pra gente sobre essa que é uma das pautas de campanha, mas também uma das questões mais importantes e polêmicas do país atualmente. Chico, nos Gigantes da Montanha, eu preciso de figurino, de divulgação, de luz, de lugar, eu preciso. Eu tenho um paciente que é técnico em eletrônica e toda quinta-feira, quando tem espetáculo no Palácio das Artes, ele ganha dinheiro trabalhando à noite, de madrugada, mexendo na luz. Depois até meu amigo primo, nosso câmera aqui agora, é ele que faz esse movimento das luzes aqui da TV Horizonte. O grande primo tá de cá. Isso. Aí o grande primo. E as luzes aqui, soma, as luzes da TV Horizonte, as luzes aqui em cima, vamos ver se a gente consegue. Aí. Posicionar todas essas luzes para o cenário do Horizonte Debate. Então, acabou o esporte ao vivo, acabou o esporte ao vivo, tem que posicionar isso aqui tudo para que as luzes estejam no lugar. É assim com teatro, é assim com espetáculo. Eu preciso pagar o primo, né? Sem dúvida. E espero que pague bem o primo. Chico, como que funciona para provar a luz, a mão de obra? Como que funciona isso? Olha, é uma cadeia produtiva, né, assim, que qualquer leigo que tenha algum interesse pela arte e cultura percebe que isso faz gerar trabalho, bens, valores, valores simbólicos, valores materiais, que é uma cadeia produtiva mesmo, assim, quer dizer, a gente quando viaja tem um caminhão, tem um ônibus, tem um avião, tem o técnico, tem um produtor local lá em Diamantina, tem o hotel, tem a alimentação, tem a pessoa que faz assessoria de imprensa, tem um jornal que entra, tem a empresa que está envolvida nisso, tem a praça, tem a prefeitura, enfim, sabe-se, já é claro isso, Jairo, que cada R$1 investido na cultura, ele volta em forma de imposto para o governo em 1,59. Cada R$1. É mais que a indústria automobilística. É incrível isso. E a cultura tem que dar contrapartida. IPI de carro, da linha branca, os impostos para o agronegócio. Pergunta se o fazendeiro de agronegócio tem que retornar, fazer ingresso mais barato, dar soja mais barata para coisa. Nós da cultura temos que dar meia entrada, né, Denis? Meia entrada. A gente tem que dar ingressos de graça, gratuitos, tem que devolver à sociedade tanta coisa, e eu não sei por quê, e que isso significa 0,6% dos incentivos fiscais que o governo dá na economia toda. Deixa eu tentar um pouco dessa resposta, né? Assim, parte de uma ideologia diz que cultura, o teatro, é um privilégio de uma parte da esquerda, de uma elite de esquerda, que isso não é para todo mundo, que isso é direcionado para uma parcela específica da população que não é beneficiada com esse tipo de ponto. Alexandre, essa é uma posição justa? Não, ou seja, o Chico produz algo que é para uma elite específica que pensa de um jeito, a gente não pensa como você, portanto, agora a gente corta de você e passa para o outro. Não, essa lógica é totalmente deturpada, né? Não é assim. Você precisa de investimentos. A arte é para todos, é um fato, né? Se você pega desde a Roma Antiga, quando você tinha o mecena, né, o que deu nome a esse termo de mecenas, a ideia é você ter uma organização, você tem um grupo que tem recursos, né, que é a elite, e essa elite investe em arte, né, exatamente para marcar o nome dela, e essa arte se espalha, vamos dizer assim, né, para o povo. Então ela sempre teve, e ela sempre foi vista de várias formas, como propaganda, né, política, ela é muito vista como isso,
é uma forma de disseminar a cultura, então tem várias perspectivas sobre a questão da arte, né, da cultura em geral. Mas ela não é algo assim específico de um povo voltado para o povo. O exemplo máximo que eu gosto de citar para meus alunos é Shakespeare, né? Você tinha Shakespeare, o teatro do Shakespeare era bancado, né, pelos nobres, né, pela rainha, mas ele atingia a massa. A maior parte dos frequentadores do Globe Theatre eram a massa, era o povo. Né? A elite ficava isolada, lá sentadinha no balcão, mas quem engrandeceu Shakespeare foi o povo. Pois é, Denis, tem uma pergunta para você no WhatsApp da Isadora lá de Betim. Isadora, fica com a gente, daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta para o Denis. Mas quando a gente fala, então, dos gigantes da montanha, a gente fala de Shakespeare, a fala do presidente Bolsonaro é de que agora vai ser investido numa cultura de raiz. Shakespeare é raiz, Alexandre? Nossa, a gente vai ter que ir lá no Machado de Assis. O Machado de Assis falava que não é o tema que determina o que é o seu caráter nacional, né? Exatamente como se trabalha com esse tema, né? Pegando Shakespeare novamente como exemplo, Romeu e Julieta são italianos, Macbeth é escocês, né? Hamlet é dinamarquês, e onde está o elemento inglês aí, né, nacional? É a maneira como a língua dele, a maneira como ele trabalha e leva elementos da cultura dele para essa relação com o outro, com a cultura do outro, né? Até que ponto que Tião Carreiro Pardinho, ele é da região norte, por exemplo? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que essa questão de você diferenciar é uma coisa idiota, a meu ver. Alta e baixa cultura, eu acho que não é o caminho, entendeu? Ficar dividindo. Aqui está a baixa cultura, aqui é a cultura de raiz, aqui está a cultura elitizada. A gente vê cada vez mais dissolvendo esses limites. Agora, Alexandre, Isadora, eu te peço licença. Primeiro, eu sempre peço desculpa. Amigão, quando você pega o celular e tem alguém conversando, peça licença, é deselegante. Senhores, é só porque as perguntas estão chegando. E Juan, bacana. Olha o que o Juan, daqui de Belo Horizonte, coloca, Denis, Chico, Alexandre, coloca a pergunta para vocês três. Boa noite, sou o Juan de BH. Sobre a Lei Rouanet, acho que deveria ser zerado o financiamento público. Todos querem um dinheiro fácil. Cinema, teatro, shows musicais, até estrangeiros. Marcha das vadias, da maconha, LGBT. Ou seja, para o Juan, tem que acabar com isso tudo. Senhores. Como eu falei, a avaliação desses projetos não é pela temática. Não se olha que o projeto está pegando uma peça que tem a homossexualidade abordada. Não é, ele olha isso, ele olha exatamente questões de documentação, né, de justificativa. Então, ele não olha ao tema. E essa questão de diferenciar, né, uma arte porque ela aborda determinados temas, eu acho extremamente limitado. Né? Hoje, cada dia, como eu falei, essas fronteiras entre baixa e alta cultura... Deixa eu passar assim. Tá. O que significa, Denis, para você, puxando esse gancho do Alexandre, assim, limitar pelo tema? Então, agora a gente só pode fazer, tipo, novela mexicana? Não, eu não entendo dessa forma. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o impacto de uma lei como a sugestão do Juan, né? Acabar com o incentivo à cultura. Por exemplo, é mais ou menos colocar 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas de uma hora para outra desempregadas. Existe toda uma economia que está envolvido nos espetáculos, nas produções culturais, né? No musical. No musical, em média, são 200, 250 artistas. Diretamente, né? Assim, pessoas que fazem parte independente se o técnico gosta da causa LGBT ou não. Independente e dentro do espetáculo. Fora os técnicos, fora o que envolve aquilo, né? Por exemplo, quantas pessoas que se deslocam, por exemplo, para São Paulo para ir ver um espetáculo que ele só teria oportunidade de ver, talvez, na Broadway. E aí ele movimenta a rede hoteleira, ele movimenta a linha aérea, ele movimenta o restaurante, ele movimenta todo um ciclo, ele reverbera, a cultura reverbera em todas as camadas, em todos os setores. Eu vou insistir. Broadway não é galpão. Broadway não é Tião Carreiro e Pardinho. Mas dando um exemplo aqui legal, né, pertinente. Paraty, em 2018, eles conseguiram 3 milhões de financiamento via fiscal. Paraty é a festa literária. A festa literária, né? A Flip. A Flip. 3 milhões e outros 500 mil por fora, né? Eles arrecadaram em impostos, né, só com mais de 4 milhões e 700 mil reais.
Ou seja, você pega o imposto do empresário, né, não é do governo, né, o empresário entra com o imposto dele. Tem que falar isso né, pro que é Juan. 4%. Não é do governo. Não é do governo, é 4%. Então, eu sou empresário, o organizador da festa vem até a mim, me oferece o projeto, toda a organização. Eu e o grupo de empresários, a gente entra com 4% do nosso imposto. Então, vamos supor que eu sou uma mega empresa, eu tenho que pagar 100 milhões de reais de impostos, né? Então, eu vou descontar 0,4% desses 100 milhões. E aí, esse dinheiro é investido nessa festa, nesse grupo, né? Como Grupo Galpão. Então, não é o dinheiro do governo, é um dinheiro que é do imposto do empresário, que é parte do imposto. Não é o imposto todo, é 0,4%. E é específico de um Lembrando que nos imposto. Estados Unidos é até 30%. Eles deixam o financiamento de projetos de doação, né? No caso, ela acaba entrando como doação, 30% de abate do imposto. Olha o absurdo. Mas, em última instância, Alexandre, eu sou obrigado a discordar um pouco de você. Assim, não é um dinheiro público, né? Assim, é um dinheiro que deixa de ir para o cofre público. Mas Quer dizer, não é 0,4%, não. né? É muito pouco. Tudo bem, mas assim, a gente tem que raciocinar como Mas eu acho que dinheiro o Denis público. e o Alexandre estavam fazendo a correção de que não é um dinheiro diretamente público. Isso. Mas Vai é um direto. dinheiro que sai do cofre, do cofre público. Por isso é que a lei tem toda uma regulamentação para o uso desse dinheiro, que é uma regulamentação tendo em vista políticas públicas. Aí eu vou para insistir. utilização. Chico, quando você faz esse movimento de comprovação, você tem que fazer a nota fiscal da iluminação, a nota fiscal da prestação de serviço, ou seja, não é uma questão assim, tirou da cabeça do Chico que o Gigantes da Montanha vai custar 2 milhões Essa mentalidade que é dinheiro fácil é de gente que não conhece exatamente a cultura. Eu sei o quanto que eu trabalho 12 horas por dia. Né? Assim, eu sei o tanto que os meus companheiros, eu sei o tanto que as pessoas que estão ligadas nisso trabalham para valer e trabalham retornando em todos os aspectos. Pois é, mas aí, Chico, Denis, Alexandre, eu quero voltar. Eu queria voltar. Mas deixa eu só voltar no outro bloco, porque eu quero colocar uma outra palavrinha no meio disso: ressentimento. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.